Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um dia do nosso retiro quaresmal, aquele instante que a gente para poder refletir sobre as verdades eternas, dirigidos por Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Preparação para a Morte. Hoje nós vamos meditar a 28ª consideração. Depois, então, de nos dois últimos encontros termos refletido a respeito das penas do inferno e da eternidade do inferno, hoje Santo Afonso vai nos falar a respeito das pessoas que estão lá, dos condenados. Especificamente vai falar do remorso que eles sentem. Vamos prestar atenção e entender o que ele nos quer falar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 28ª, remorsos do condenado. O seu verme não morre. Ponto 1º. Esse verme que não morre nunca significa, segundo Santo Tomás, o remorso de consciência dos réprobos. Vou começar de novo. Este verme que não morre nunca significa, segundo Santo Tomás, o remorso de consciência dos réprobos, o qual há de atormentá-los eternamente no inferno. Muitos serão os remorsos com que a consciência roerá o coração dos condenados. Mas há três que principalmente os atormentarão, a saber, o pensar no nada das coisas pelo qual o réprobo se condenou, no pouco que tinha a fazer para salvar-se e no grande bem que perdeu. Depois que Esaú tinha comido o prato de lentilhas, preço do seu direito de primogenitura, ficou tão magoado por ter consentido na perda que, conforme a Escritura, pôs-se a rugir. Que gemidos e clamores soltarão os réprobos ao ponderar que, por prazeres fugidios e envenenados, perderam o reino eterno de felicidade e se veem condenados para sempre à contínua e interminável morte. Chorarão mais amargamente que Jonatas, sentenciado a morrer por ordem de Saul, seu pai, sem ter cometido outro delito do que provar um pouco de mel. Que pesar sofrerá o condenado ao recordar-se da causa de sua ruína. Sonho de um instante nos parece nossa vida passada. O que hão de parecer ao réprobo os 50 ou 60 anos de sua vida terrena, quando se encontra na eternidade onde, depois de terem decorrido 100 ou 1000 milhões de anos, vir que então aquela sua vida está só começando. E além disso, os 50 anos de vida na Terra são acaso 50 anos de prazer? O pecador que vive sem Deus goza sempre de doçuras em seu pecado? Um momento só dura o prazer palpável. No demais, para quem vive separado de Deus, é tempo de penas e aflições. Que serão, portanto, para o infeliz réprobo esses breves momentos de deleite? Que lhe parecerá, particularmente, o último pecado pelo qual se condenou? Por um vil prazer que durou apenas um instante e que, como fumaça, se dissipou, exclamará: hei de arder nestas chamas desesperado e abandonado, enquanto Deus for Deus por toda a eternidade. Vamos rezar juntos. Dai-me luz, Senhor. Dai-me luz a fim de reconhecer minha maldade em ofender-vos e a pena eterna que por ela mereci. Sinto, meu Deus, grande dor e de ter-vos ofendido. Sinto, meu Deus, grande dor de ter-vos ofendido. Mas essa dor me consola e alivia. Se me tivesseis precipitado no inferno como mereci, o remorso seria ali o meu maior castigo ao considerar a miséria e a vileza das coisas que provocaram minha eterna desgraça. Agora, porém,
A dor reanima, consola e me infunde esperança de alcançar perdão que oferecestes ao que se arrepende. Meu Deus e Senhor, arrependo-me de vos ter ultrajado. Aceito com alegria essa pena dulcíssima da dor de minhas culpas, e vos rogo que a aumenteis e conserveis até a morte, a fim de que não deixe de deplorar um só instante os meus pecados. Perdoai-me, meu Jesus e Redentor, que por terdes misericórdia de mim, não a tivestes de vós mesmo, e vos condenastes a morrer de dor para livrar-me do inferno. Tende piedade de mim. Fazei, portanto, que meu coração se conserve sempre contrito e inflamado no vosso amor, pois que tanto me tendes amado e aturado com tanta paciência a ponto de, em vez de castigar-me, me cumulardes de luz e de graça. Agradeço-vos, meu Jesus, e vos amo de todo o coração. Não sabeis desprezar a quem vos ama. Peço, pois, que não aparteis de mim o vosso rosto divino. Acolhei-me na vossa graça e não permitais que torne a perdê-lo. Maria, Mãe e Senhora nossa, recebei-me como vosso servo e uni-me a vosso Filho Jesus. Suplicai-lhe que me perdoe e que me conceda, juntamente com o dom do seu amor, a graça da perseverança final. Ponto segundo. Santo Tomás diz que o principal tormento dos condenados será a consideração de que se perderam por verdadeiros nadas, e que podiam ter alcançado facilmente, se o quisessem, o prêmio da glória. O segundo remorso de sua consciência consistirá, portanto, no pensar quão pouco cumpria fazer para salvar-se. Um condenado que apareceu a Santo Humberto revelou-lhe que sua maior aflição no inferno era reconhecer a indignidade do motivo que o levara à condenação e a facilidade com que a poderia ter evitado. O réprobo dirá então: se me tivesse mortificado para não olhar aquele objeto, se tivesse vencido o respeito humano ou tal amizade, não me teria condenado. Se me tivesse confessado todas as semanas, se tivesse frequentado as associações piedosas, se tivesse feito todos os dias leitura espiritual e se me tivesse recomendado a Jesus e a Maria, não teria recaído em minhas culpas. Muitas vezes resolvi fazer tudo isso, mas infelizmente não perseverei. Dava começo à prática do bem, mas em breve desprezei o caminho encetado. Por isso me perdi. Aumentará o pesar causado por este remorso a lembrança dos exemplos de companheiros virtuosos e de amigos do condenado, assim como dos dons que Deus lhe concedeu para salvar-se. Dons naturais, como boa saúde, fortuna e talento, que bem aproveitados segundo a vontade de Deus, teria servido para a santificação. Dons sobrenaturais, como luzes, inspirações, convites, largos anos para reparar as faltas cometidas. O réprobo, porém, deverá reconhecer que no estado em que se acha já não há remédio. Ouvirá a voz do anjo do Senhor que exclama e jura, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que já não haverá tempo. Como espadas agudas atuarão sobre o coração do condenado as recordações de todas as graças que recebeu, quando vir que já não é possível reparar a ruína eterna. Exclamará com seus companheiros de desespero: passou a ceifa, fundou o estio e nós não fomos salvos. Se tivesse empregado no serviço de Deus o tempo e o trabalho passado em perder-me, teria sido um santo. Se tivesse empregado no serviço de Deus o tempo e o trabalho passado em perder-me, o tempo que eu gastei me perdendo, se tivesse feito o serviço de Deus, me dedicado ao serviço de Deus, teria sido um santo. E agora que me restam senão remorsos e mágoas sem fim? Sem dúvida, o pensamento de que poderia ser eternamente feliz
e que será para sempre desgraçado, atormentará mais terrivelmente o condenado do que todos os demais castigos infernais. Vamos rezar juntos. Como é que pudestes, meu Jesus, aturar-me tanto tempo? Tantas vezes que me apartei de vós, outras tantas viestes procurar-me. Ofendi-vos e me perdoastes. Voltei a ofender-vos e novamente me concedestes perdão. Fazei, Senhor, que participe da dor amarga sob suores de sangue. Fazei, Senhor, que participe da dor amarga que sob suores de sangue sofrestes por meus pecados no horto de Getsêmani. Arrependo-me, caríssimo Redentor, de ter tão indignamente desprezado o vosso amor. Malditos prazeres, detesto-vos e vos amaldiçoo, porque me fizestes perder a graça de Deus. Meu diletíssimo Redentor, amo-vos sobre todas as coisas. Renuncio a todas as satisfações ilícitas e proponho antes morrer 1000 vezes do que tornar a ofender-vos. Pelo afeto com que me amastes na cruz e oferecestes a vida por mim, concedei-me luz e força para resistir à tentação e pedir vosso poderoso auxílio. Ó Maria, meu amparo e minha esperança, que tudo podeis conseguir de Deus, alcançai-me a graça de que não me aparte nunca mais de seu amor santíssimo. Ponto 3º. Considerar o grande bem que perderam será o terceiro remorso dos condenados, cuja pena, segundo São João Crisóstomo, será mais grave pela privação da glória do que pelos próprios tormentos do inferno. É aquela situação extrema, né? Aliás, é a exemplificação extrema daquilo que a gente conhece, né? A gente sofre por aquilo que perdeu, mais do que a situação concreta que se está vivendo agora, né? Conceda-me, Deus, 40 anos de reinado e renunciarei gostosamente ao seu paraíso, disse a infeliz princesa Isabel da Inglaterra. Obteve de fato os 40 anos de reinado, mas que dirá agora sua alma na outra vida? Certamente não pensará o mesmo. Que aflição e que desespero sentirá ao ver que, por reinar 40 anos entre angústias e temores, gozando um trono temporal, perdeu para sempre o reino dos céus. Maior aflição, entretanto, sentirá o réprobo ao reconhecer que perdeu a glória e o sumo bem, que é Deus, não por acidentes de má sorte, nem pela malevolência de outros, mas por sua própria culpa. Verá que foi criado para o céu e que Deus lhe permitiu escolher livremente a vida ou a morte eterna. Verá que teve em sua mão a faculdade de tornar-se para sempre feliz e que, apesar disso, quis lançar-se por sua livre vontade naquele abismo de suplício de onde nunca mais poderá sair e do qual ninguém o livrará. É o cúmulo, né? Deixa eu ficar calado, para não falar o que eu pensei. Mas é o cúmulo. E é disso aqui que isso e você e eu estamos sujeitos a isso. Você está entendendo? Verá que teve em sua mão a faculdade de tornar-se para sempre feliz e que, apesar disso, quis lançar-se por sua livre vontade naquele abismo de suplício de onde nunca mais poderá sair e do qual ninguém o livrará. Verá como se salvaram muitos de seus companheiros que, não obstante terem de passar por perigos idênticos ou maiores de pecar, souberam vencê-los recomendando-se a Deus, ou se caíram não tardaram a levantar-se e se consagraram novamente ao serviço do Senhor. Ele, porém, não quis imitá-los e foi cair desastrosamente no inferno, nesse mar de tormentos, onde não existe a esperança. Meu irmão, se até aqui foste tão insensato que, para não renunciar a um mísero deleite, preferiste perder o reino dos céus, procura a tempo remediar o dano. Não permaneças em tua loucura e teme ir chorá-lo no inferno.
Quem sabe se estas considerações que lês e que ouves sejam o último apelo de Deus. Falamos disso, né, lá atrás, no início dessas meditações, né? Será que essa é a nossa... E se essa fosse a nossa última quaresma e Páscoa? E se nós não chegássemos à quaresma do ano que vem? É mesmo para a gente pensar, porque onde está escrito que a gente vive até amanhã, né? Quem sabe se estas considerações que lês e que ouves sejam o último apelo de Deus. Se não mudares de vida e cometeres outro pecado mortal, Deus talvez te abandonará e te condenará a sofrer eternamente entre aquela multidão de insensatos que agora reconhecem o seu erro e o confessam desesperados, porque não ignoram que é irremediável. Quando o inimigo te induzir a pecar, pensa no inferno e recorre a Deus e à Santíssima Virgem. O pensamento do inferno poderá livrar-te do próprio inferno. Lembra-te de teus novíssimos. Morte, juízo, destino eterno. Inferno, purgatório, céu. Na verdade, inferno e céu, né? O purgatório é só a antessala do céu, né? O pensamento do inferno poderá livrar-te do próprio inferno. Lembra-te de teus novíssimos e não pecarás jamais, porque esse pensamento te fará recorrer a Deus. Vamos rezar juntos. Ah, soberano bem, quantas vezes vos perdi por um nada e quantas vezes mereci perder-vos para sempre. Reanimam-me e consolam-me, entretanto, aquelas palavras do profeta. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Não devo, pois, perder a esperança de recuperar vossa graça e vossa amizade, se vos procuro com sinceridade. Sim, meu Senhor, suspiro por vossa graça mais que por qualquer outro bem. Prefiro ver-me privado de tudo, até da vida, a perder o vosso amor. Amo-vos, meu Criador, amo-vos sobre todas as coisas, e porque vos amo, pesa-me de vos ter ofendido. Meu Deus, desprezei-vos e perdi-vos. Perdoai-me e permiti que vos encontre, porque não quero tornar a vos perder. Admiti-me de novo na vossa amizade e abandonarei tudo para amar unicamente a vós. Assim eu espero da vossa misericórdia. Pai eterno, ouvi-me. Por amor de Jesus Cristo, perdoai-me e concedei-me a graça de nunca mais me separar de vós. Se de novo e voluntariamente vos tornasse a ofender, teria justa razão para recear que me abandonasseis. Ó Maria, esperança dos pecadores, reconciliai-me com o meu Deus e guardai-me debaixo do vosso manto, a fim de que nunca mais me separe do meu Redentor. Bom, concluindo então esse nosso instante diário de retiro, vamos rezar pelas almas dos nossos entes queridos falecidos, pelas santas almas do purgatório, por nossa própria conversão, salvação e santificação, também de todos aqueles que nos cercam, especialmente os que mais estão perdidos numa vida distante de Deus, por seus pecados, por suas más escolhas, por sua negação ao amor de Deus por eles. De modo especial, vamos rezar por aquelas pessoas que mais nos preocupam. Aquela que, quando a gente escuta essas considerações, mais vem na cabeça da gente, né? Não que estejamos julgando, mas pelo que estamos aprendendo, as características batem, né? Então, rezar por essas pessoas, para que enquanto tenham vida, se afastem da vida, se afastem desse caminho que só conduz à perdição eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, São Pio de Petreutina, Santa Faustina, todos os santos que Santo Afonso mencionou nessa consideração, e todos os santos, beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos aqui mais um instante do nosso retiro quaresmal diário. Estamos quase no fim da nossa jornada. Hoje fizemos a 28ª consideração e nós vamos até a 36ª. Então, está bem pertinho de terminar, né? Na quarta-feira que vem, que vai ser quarta-feira santa, é quando, não dessa semana, na outra, é quando nós concluiremos as meditações de Santo Afonso. Como você tem feito essa jornada? Se puder, se quiser, deixa aqui o seu gostei, conta pra gente nos comentários, salve esse vídeo, compartilha com quem você conhece, porque esse assunto, por mais negado que ele seja hoje em dia, é um assunto que diz respeito a toda a nossa vida e a vida de todos, né? A realidade sobre as verdades eternas. Refletir sobre isso não é uma coisa mórbida de alguém que não tem o que fazer, né, como muita gente pensa, que é tudo desculpa para poder fugir de um assunto nos nossos tempos desconfortável, sim, mas é o assunto mais necessário para que nós possamos viver bem essa vida, orientar bem as nossas escolhas, saber a quem ouvir, né? Quando a gente tem a morte diante dos olhos, não para poder ficar doente só pensando nisso, não. É saber, um dia essa vida termina, então eu preciso cuidar bem dela, para que eu possa estar com Deus quando Ele me chamar para toda a eternidade. Coisa das mais importantes, mas negligenciada e até oculta de muita gente, né? Então, envia esse vídeo para alguém que você conhece, que você tem em consideração, que você ama, por quem você reza, né? Para que todos nós possamos juntos chegarmos à casa
do nosso Pai Eterno, a nossa Pátria Celeste, de volta para casa, quando Ele nos chamar. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, salva, enfim. Se inscreve no canal, ativa as notificações, se você puder e quiser, claro. Deus te abençoe, com a graça de Deus, até amanhã. Tchau.